Centenas de esportistas e amantes do rádio, principalmente do rádio esportivo, têm perguntado através dos tempos em Curitiba, pelas ruas em Curitiba, onde anda Willy Gonza, o mais brilhante narrador esportivo que o rádio paranaense teve. E eles complementam: o gaúcho Willy Gonza. E eu respondo: não, o paranaense, o curitibano Willy Gonza. Afinal, quem é Willy Gonza? Eu nasci em 1936, já se vão 72 anos, no mês de outubro, aqui no centro. Eu tenho dúvida se era Rua Iguaçu ou Tibagi, uma das duas ali, perto daquele quartel que tinha ali, acho que era Polícia Militar. Isso, uma praça grande que tinha um quartel. Meu pai alemão tinha brigado na Primeira Mundial, 14 e 18, veio para o Brasil casado, Santa Catarina, região de Canoinhas, região da Erva Mate. Aí faleceu a esposa dele, 2, 3 anos depois casou com minha mãe, que era natural dali. Por isso eu saí moreno, e um irmão que eu tinha era mais parecido com meu pai, loiro. Então eu sou de 36, de Curitiba, com muito orgulho. E a sua trajetória profissional, você começou em Curitiba, melhor que você conte mesmo. Comecei na Rádio Morumbi, saiu um anúncio, locutores da Morumbi está precisando 2. Aí eu fiz um concurso que durou uma semana, era primeiro dia, tá, eliminatório, passaram em 150 lá. O que era o teste? Era só leitura? Ali na rua, na Travessa Morumbi, perto da antiga prefeitura, naquela travessa ali. E primeiro dia lia-se notícias, textos comerciais, esse tipo de coisa. O último dia tinham sobrado 5 só e era improviso. Então os Libermudes era um desses que Lustosa, o Biratã, o Herrera Filho, era o pessoal da Morumbi na época. Aí ligava um rever antigo, assim, né, daqueles gravadores antigos. Comece a falar, você está para o aeroporto, o presidente está chegando, Getúlio Vargas. Era 53, né? Outubro de 53, ele viria no fim do ano no centenário do Paraná. O Paraná fez 100 anos em dezembro, dia 19. Você está lá recebendo o presidente. Aí eu comecei a falar, está aqui, tá, uns 10 minutos depois, tá, chega, para, já chegou. Aí me aprovaram. Fazia tudo, Carneiro, menos futebol. Fiquei 1 ano e meio nessa. Aí a Morumbi já era lá, tinha passado também nesse meio tempo pela Rádio Cultura, rapidamente. E a Morumbi era já na 15 de novembro, lá em cima. Quem é que fazia futebol na Morumbi nessa época? Machado Neto, Quintiliano Machado Neto. Ele me deu a minha primeira oportunidade. Um dia conversando, 1 ano e meio, ele fazia tudo, animador de auditório, não sei o que, tal. Menos futebol. Dizer, você não gosta de futebol? Gosto. Pô, então você vai fazer um teste com a gente. Dizem que esse meio tempo, um dia, anunciando Vicente Micos, transmitindo o Santo Sacrifício da Missa, dizem, mas eu não sei, diz que eu anunciei assim, e agora a Morumbi vai falar da Catedral, vai falar com Vicente Micos para o Santo Sacrifício da Missa da Catedral Metropolitana de Futebol, porque tinha a Federação Metropolitana, que era do Rio, tanto que eu pensava em futebol. Por isso que gostava de contar. Ele contava essas histórias. Que ano foi isso? Isso foi em 55, tinha 1 ano e meio de rádio, já em abril de 55. Aí me mandaram para o Dorival de Brito, Ferroviária e Britânia Aspirantes, que a rádio também transmitia. O locutor, não me lembro quem era, transmitiu o primeiro tempo, e me convidaram para comentar no intervalo. E o Machado ficou no corredor, lá em cima, e eu fiquei sozinho na cabine, segurou o locutor quando começou o segundo tempo. E eu disse, bem, já volta aqui o fulano para o segundo tempo, porque os times estão voltando, e nada. O rapaz não voltou. Aí a bola rolou, comecei a transmitir até hoje. E você lembra que em Porto Alegre teu apelido era Mineiro? E você era paranaense. Verdade. Você não fica morando em Minas? Não sei por quê. Alguma coisa das... Matzenbacher também. O Sérgio Moraes. Talvez seja moreno. Pode ser. Só o Mineiro aí. O apelido dele era Enciclopédia do Esporte. Tudo. Naquele tempo a gente... Hoje vem tudo no release. Naquele tempo tinha que ouvir as rádios da Europa. Na época, o Vini, quando eu comecei na Rádio Gaúcha, ele me disse, a primeira vez que eu cheguei na rádio, ele disse assim, ouça tudo. E eu disse isso pro Carneiro Neto, quando ele começou na Rádio Guaracá.
Ele disse, ouça tudo, e leia tudo. Isso foi em 60. 66, nós trabalhamos juntos na Guaracá. Você, na Gaúcha, você foi em que ano? Que período você trabalhou? Eu comecei lá em 60. Ação organizada, depois da Marumbi, como é que foi? Aí, a primeira vez que eu saí de Curitiba, eu fui trabalhar em Londrina, 57, na Rádio Pai Querer. Depois da Marumbi, então. Da Marumbi. Nesse meio tempo eu tinha passado também pela Rádio Curitibana e emissora paranaense. Foi rápido. Aliás, em 56, andei de avião pela primeira vez, um Scania da VASP, fazendo Paraná e São Paulo do Pacaembu pelo Brasileiro de Seleções. A gente tomou 8 lá, né? E isso foi numa quinta-feira à noite. 3 dias depois, o jogo de volta é que foi 0-0. Aqui na Vila Capanema, Seleção Paulista com aqueles cobras do Santos todos. O Pelé já era reserva desse time. Pepe era o grande jogador. Aquele lateral direito, 2 que foram para a Espanha depois, jogaram no Atlético de Madrid. Ramiro! Esse, Álvaro e Ramiro, os 2 irmãos. A seleção paranaense era muito boa, né? Era. Ivo Cavalo Cavalo Louco, Cavalo de Pau, aquele centroavante. Verdade, essa turma, Carazai. E rádio, daí você, antes de ir para Gaúcha, qual foi a última rádio? Aí fui para Pai Querer, fiquei 2 anos lá, né? Tem algumas coisas, Jogos Abertos do Paraná, os primeiros, 58. Aí transmitia-se tudo, você estava Jogos Abertos do interior de São Paulo. Eu fui a São Carlos em 58, logo depois de um episódio pelo qual em Londrina quiseram me pegar, porque foi uma... Voltamos 6 pontos depois. E aí fui para Nereu Ramos de Blumenau, rápida passagem com o Lazinho. Isso. Quando a Gaúcha me chamou, né? E aí o Lazinho disse, não, você tem que ir, vai lá, me liberou. E eu fui a Porto Alegre. E o Rádio Gaúcho já era mais evoluído? Era o primeiro do Brasil disparado na época, quando não havia ainda condições de transmissão internacional, por exemplo, a não ser que você fizesse a transmissão. E eles tinham SSB e outros equipamentos na época, né? Single Sideband, né? E o resto do Brasil não tinha. Eles ouviam as gaúchas para saber, as emissoras do Rio e de São Paulo. Eu me lembro da Copa de 58, que o Mendes Ribeiro fez, com retorno, conversando com o Brasil, e as outras fazendo 10 minutos no ar, cortava 10, caía mais 10, as Bandeirantes. O Mendes fez a Copa de 58 pela Gaúcha ou pela Guaíba? Não, pela Guaíba. Pela Guaíba, em 58. Eu cheguei só em 60, né? Mas ouvia. Em 62 o Vini fez a Copa do Chile. Sim, foi minha primeira Copa, 62. Mas vamos à história ainda. Você aí teve na Gaúcha, depois você voltou para Curitiba, foi para São Paulo. Fiquei 3 anos na Gaúcha e em 63 voltei. De que ano a que ano? 60 a 63, 3 anos e pouco, né? Nesse meio tempo, a primeira Copa foi em 62 no Chile. E aí vim para a inauguração da Rádio Independência, né? 64. 64 já. Foram 3 anos e meio, etc. Que foi em setembro, né? Certo. Foi em setembro. 63, setembro de 63. Setembro de 63, eu faço confusões, né? Independência, 1º de novembro de 63. Então foi 63, isso mesmo. Aí, rapidamente, nesse meio tempo, teve um episódio de ida a São Paulo para Bandeirantes, em 64. Vieram me buscar aqui, a Gazeta Esportiva botou uma página inteira, né? Anúncio, novo locutor, veio do Paraná, etc. E o deputado federal, que era dono da Independência, Maia Neto, chamou Jair Brito, que tinha me liberado, também como tinha feito o Lazinho em Porto Alegre. Não, para Bandeirantes você tem que ir, aquela história. Por que você liberou o rapaz? Não, não pode não. Qual é o problema? É dinheiro? Diz para ele que ele ganha o dobro a partir de hoje, mas se ele não voltar, eu vou executar o contrato que ele tem com a gente. Aí eu fiz uma estreia em São Paulo, São Paulo e Juventus, 64, foi 0-0, não teve nenhum gol. No outro dia, o Diário do Paraná botou aqui, no mesmo tamanho, maior que a Gazeta Esportiva, não sei o que, exigiu, e ele vai ficar aqui, tá? Então voltei e fiquei mais tempo. Isso representava dinheiro a mais? Na época, eu ganhava, foi o melhor salário da minha vida, foi na Independência, foi nessa época, 64, 65, até hoje. E depois da Independência, aí você... Aí teve uma passagem na Rádio Guaracá, né? Tá. Rapidamente, eu também com o Ayrton Ravelho Cordeiro, na Colombo. Você trabalhou na Colombo antes, 57? 58? Não, foi nessa época, 60 e pouco. Inclusive você fez a chegada dos brasileiros das festas
junto com o Maior. Isso, por uma onda curta do Rio de Janeiro, da Rádio Tamoio, acho que foi da Tamoio. Tamoio Mundial. Isso, fiz. E aí você daqui foi para onde depois? Depois, aí voltei para a Gaúcha. Voltei em 68, por isso falhei a Copa 66, porque eu estava no Paraná de volta, e aqui não se fazia a Copa. Aí em 70 eu fiz a Copa do México, foi a minha segunda, né? Com um circuito chamado Comando Radiofônico da Copa. Havia só 5 canais para a transmissão da Copa do Mundo do México, e 12 rádios do Brasil, através da ABERT, quiseram fazer. Aí eles compuseram grupos, e aconteceu que Gaúcha, Nacional do Rio e Globo Rio ficaram num grupo, chamaram Comando Radiofônico da Copa. Mas nesse meio tempo, a RBS em Porto Alegre, que não era a RBS ainda, era a Rádio Gaúcha, botou a 0 hora com offset, aquela coisa, e entrou pelo cano, financeiramente. Aí compuseram com o Cury, com o Valdir Amaral, e só fui eu da Gaúcha, e abriram mão do que eu tinha direito, transmitir 1/3 dos jogos, né, que eram 3 rádios. Aí eu só fiz ponta com o Cury e com outro rapaz chamado Tênios, Paulo César Tênios, que tinha trabalhado, carioca, mas tinha trabalhado na Rádio Guaracá. Curitibano? Curitibano, mas tinha ido para o Rio. Voltou e foi de novo. Né? Um filho dele, inclusive, é preparador físico hoje, dos bons do futebol do Brasil, trabalhou em Belo Horizonte. Né? Tá, e depois, só para terminar a carreira... 70, aí fiquei na Gaúcha até 73, 74, fiz a Copa de 74 também na Gaúcha, né? E aí saímos outra vez. Fui para o Rio, Rádio Nacional, paragem pequena, 1 ano na Farroupilha, que o Danilo deve lembrar bem. O último contrato que eu fiz foi com o Vila. 75. A Jovem Pan, você trabalhou? Sim, isso. E aí... Nesse meio tempo, eu pulei a Jovem Pan, só isso. De 71, eu estava, quando terminou a Copa de 70, eu voltei para Porto Alegre, eles disseram que foi maravilhosa a cobertura, me deram um beijo na boca e me botaram na rua. Eu fiquei, primeiro filho e tal. Aí eu telefonei para o Valdir Amaral, que tinha me convidado para ir para a Globo. Valdir, está aberto aquele convite ainda? Ih, rapaz, peguei ontem um rapaz de Maceió, que está lá até hoje, o Bode, né? Narrador até hoje da Globo. Ele disse, você, qual é o problema? Eu expliquei. O Mauro Edson? Mauro Edson. Aí, você quer vir para o Rio? Ah, sim, eu vou te arrumar na Continental. Aí eu fui. 71, estava na Continental quando... Orlando Batista? João Pedro Correia batizou minha filha. A distância, tá? Meu compadre até hoje. Era a equipe do Orlando Batista? Não, Orlando Batista era Mauá. Esse era o Marcondes, Carlos Marcondes. Eu fui titular porque o titular da equipe faleceu naquele ano, Clóvis. Clóvis, grande narrador. Aquele Fluminense e Botafogo, decisão de 71, inclusive eu transmiti no Rio, na Continental, por isso o Clóvis estava doente, eu era o segundo locutor. Tinha uma equipe com muita gente conhecida, tudo ótimo, só tinha um probleminha, não pagava. Não recebia. E aí, nesse meio tempo, a PAN, através do Joseval Peixoto, com quem eu tinha trabalhado em Londrina 10 anos antes, 58, 57, lá ele tinha sido meu comandado e ele era o titular da PAN. Vem fazer uns jogos para nós meio de semana e continua aí na Continental. Aí eu ia lá, eles me pagavam despesa e 200 cruzeiros, acho que era uma coisa assim. É disso que eu vivia, porque a Continental não saía nada, né? Só recebi mais tarde na Justiça. Aí fiquei nessa 1 ano, fazendo meio de semana. O Marcondes me liberou para isso, porque sabia que a rádio não pagava. Eu ia a São Paulo fazer. Aí até que eles me disseram, Tuta, você não quer vir para aqui em definitivo? Aí eu fui para São Paulo. Tuta, diretor... filho do Paulo Machado de Carvalho, né? Um deles, né? Álvaro A de Carvalho, né? Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Só lembrando que quanto mais a gente for específico assim, melhor a pessoa que está assistindo vai, não tem a mesma vivência que nós, não verdade. vai identificar nem personagens, nem nomes. É verdade. Certo? Eu conheci nessa época bem o Paulo Machado de Carvalho, que tinha sido o presidente da delegação do Brasil em 58. Você foi, em termos tanto de futebol, por ser o Marechal da Vitória,
no bicampeonato da Seleção Brasileira, mas em termos de rádio e televisão foi É verdade. um gigante, né? É verdade. E aí conheci, por exemplo, aquele sambista que Iracema, você atravessou contra a mão. Como é o nome dele? Me esqueci o nome. Adoniran Barbosa. Então a gente jogava sinuca num barzinho em frente da Rua Miruna, ali em São Paulo. Na Travessa Miruna, ali onde até hoje ainda tem qualquer coisa lá de rádio, mas a PAN não é mais ali. Adoniran, uma figura interessantíssima. Ficou meu amigo, né, Adoniran. O Lula, assim, né? Agora, para terminar, da Jovem Pan, aí foi Itaquiá. Aí trabalhei 3 anos na Jovem Pan e voltei para Porto Alegre. E aqui em 61? E houve, nesse meio tempo, período tampão, quando eu voltei da Copa de 70 até começar em janeiro, na Continental do Rio, por instâncias do falecido Valdir, eu tive 3 meses, não tinha nada a fazer, e o Jair me convidou, Jair Brito, para voltar para a Independência e fazer só o brasileiro daquele ano. Né? O time dos Coroas do Atlético, Djalma Santos, Dorval, Bellini. Ele fala 70, é isso? Eu acho que foi 69, Não, 70. Foi 68. 68 você passou pela clube. Foi, em 68 eu estava ainda, eu passei pela clube nesse Em meio 70 o Atlético já era outro time. São tantos prefixos, Carneiro, né? Mas em 3 vezes eu voltei para a Gaúcha, né? E aí a Copa de 70 foi a segunda que eu fiz com a Gaúcha. E quando é que você foi para Belo Horizonte, para Itatiaia, e aí ficou até hoje? Isso, em 76 eu estava no Rio, na Nacional, levado pelo Geraldo Borges, aí é coisa política, né? Porque o Geraldo, na Copa que o Brasil ganhou em 70, o Marechal presidente mandou que a Voz do Brasil fosse feita inteirinha 1 hora de ir lá com os que ganharam a Copa, seu Médici, né? Que ia ver treino do Grêmio e que me ouvia em Porto Alegre, me conhecia. Eu não conhecia ele nunca, mas ele me conhecia. Ele era conselheiro do Grêmio. Conselheiro do Grêmio. E o locutor principal da Rádio Nacional do Rio tinha sido meu companheiro na Gaúcha, um dos melhores narradores que eu já vi na minha vida, o Rezende. O Gago, que era Gago mesmo. Então ele não podia conversar no microfone. Antônio Carlos Rezende. Para mim, um dos melhores. Depois do Pedro Luiz, o melhor que eu ouvi. Mas aqui você trabalhou com o Gago também? Não. José Pupia? É verdade. Mas aí, por causa disso, que mais tarde, em 76, eu tive da Nacional, porque conheci Geraldo Borges da época. Porque, como o Rezende não podia fazer o que pediram a ele era funcionário da Nacional no Rio e da Agência Nacional, então um amigo meu pode fazer, diz o Rezende. Aí o Geraldo me conheceu e pediu, fiz o trabalho para eles. E o Geraldo ficou muito agradecido, aquela coisa. E em 76, por isso ele me chamou. Eu estava em Porto Alegre e eu fui para a Rádio Nacional em 76. E como é que era a Rádio Nacional, que foi a Globo dos anos 40? Já não era mais aquela Nacional, evidentemente. Charme, né? Mas eu, por exemplo, conheci o animador maior da Rádio Nacional, César de Alencar, que já estava marginalizado, e ele tinha que ir lá todo dia, por uma questão de receber o seu salário, e a gente conversava num bar da esquina, ele também jogava sinuca, e tomava alguma coisa, e ele me contou coisas da velha Rádio Nacional, onde ele foi astro, né? César de Alencar. Uma das coisas que eu guardo a da Rádio época. Nacional na época era a Hollywood brasileira. Há uns anos antes, né? Razão da força do Flamengo, do Vasco, no futebol do Brasil, das torcidas grandes, é porque a Nacional era a única que cobria o Brasil. Hoje nenhuma rádio consegue, né? Que as ondas hertzianas estão poluídas, portanto, né? Antigamente ia longe. Eu me lembro que no Brasileiro Paraná-Santa Catarina de 56, antes desse jogo dos 8-0 de São Paulo contra os paulistas, eu fiz de Florianópolis pela onda curta da Diário, ouvindo a onda curta da emissora paranaense, hoje Universo, que é tal, absolutamente local lá, e eles aqui fizeram daqui para lá também, né? Porque não havia Embratel, havia Radional, nada disso, era muito ruim esse serviço. Era quem tinha onda curta é que fazia. Vini,
nós estamos com 20 minutos de entrevista, você contou um pouco do que você... A gente saltou algumas coisas, né, Mano? Mas de uma forma geral, acho que nós temos todos uma boa ideia. Obviamente que você é reconhecido hoje como um dos ícones do rádio esportivo brasileiro. Estava vendo, inclusive... Há mais tempo aí, né? O Milton Neves dizendo isso. Então, o que fica claro é que você... O Milton está até me ameaçando ir para o Guinness Book, né? Isso. O que dá para ver é que você deu uma contribuição muito grande ao rádio esportivo brasileiro. Queria perguntar para você, o que o rádio ensinou para você? Olha, o rádio me deu a chance de exercer o que eu gostava de fazer. Porque eu sempre me lembro, eu gostei de uma coisa quando garoto, além de futebol, sonhava em viajar. E o rádio me deu, especialmente na Itatiaia, mas antes em Porto Alegre também, em São Paulo, condições de viajar muito. Eu digo com orgulho, para você, por exemplo, não é tanto, e para alguns de vocês provavelmente não, mas para o brasileiro normal, eu às vezes digo exageradamente, eu me arrependo até de falar isso, mas eu conheço 76 países, foi o rádio que me deu isso, esse tipo de coisa. Eu sonhava com turismo, né? Trabalhar num setor de turismo, e o rádio me deu a chance de viajar bastante, ver grandes jogos, grandes acontecimentos, 11 Copas do Mundo, 5 Olimpíadas. Isso. Quando eu fui para Itatiaia, por exemplo, estava da Nacional, eles me acertaram tudo comigo, conversei, detalhes, como é que vai ser o trabalho? Me disse, mas não falta nada, seu Manuel Carneiro, que ainda hoje é o presidente lá. Eu digo, o que está faltando acertar? Não falamos de salário. Eu sempre fui assim. E o senhor na Itatiaia há quantos anos? 30 anos. E foi uma boa experiência lá? É uma das poucas rádios que não admite tube. Não, o mineiro é forte também. Essa praga do rádio, que é o tube, né? Que você transmite na frente de um aparelho de televisão, acho uma enganação para o público isso, né? E a Itatiaia não faz. Desde o tempo de Oswaldo Faria, faz, se você estiver no país, às vezes você vai fazer a Copa da Alemanha, e lá você não está em todas as cidades, mas você fica no Estúdio Centro, mas está lá, né? Está no país da Copa. Lá você admite fazer um tube, mas no Brasil, para fazer um jogo na China... Vamos esse gancho aqui, depois nós vamos voltar naquele setor do Turci. Não faz mais dublagem de televisão, mas você fez uma dublagem bonita. Sim, essa história da Pai Querer, sem nem ver televisão. É verdade. Mas então vamos contar essa história, mas conta para quem não sabe. O que aconteceu? O futebol do Paraná, o norte do Paraná não estava ainda com o presidente Gênesis Calvo da federação, que depois conseguiu trazer o futebol do norte, que financeiramente era muito mais forte que o de Curitiba. O Comercial de Cornélio, Londrina, Maringá, Nacional de Rolândia, Guarani de Cambé, especialmente esses times. Então fizeram torneios Norte Paraná extra filiação federação, né? E no torneio com muita gente, os jogadores brigavam no Rio, São Paulo, no Vasco, no Flamengo, no Corinthians, no Paraguai, na Argentina. Como não havia vínculo com a federação, nem CBD, nem FIFA, consequentemente, eles podiam, suspensos lá, nos seus clubes, vir jogar no Brasil. Jogavam no Londrina, jogavam... Tipo Liga Pirata. Liga Pirata, como a Di Maior da Colômbia, a Di Maior da Colômbia foi uma coisa assim. Então era um futebol muito forte, foi por isso que eu fui para Pai Querer. E terminou um torneio desses, torneio extra, no ano seguinte, os clubes de lá entraram na federação. E os primeiros anos foram dominados por eles, no futebol do Paraná. Mas esse ainda foi um torneio extra. Afinal, foi Londrina, Mandaguari, em Mandaguari. Mandaguari tinha metade da seleção do Paraguai. Foi o primeiro ano que o campeão do Norte decidiu com o campeão do Sul. Não foi no ano seguinte. Esse ainda não decidiu com o do Sul. No ano seguinte, com o Comercial de Cornélio Procópio, que foi campeão. Mas aí o jogo era em Mandaguari. E tinha um centroavante lá do Mandaguari, chamava-se Jiménez, um centroavante, um paraguaio. Não havia linha para transmissão.
A Rádio Paiquerê tinha mais 2 rádios, hein? Tinha uma linha só que a Telefônica se dispôs a ceder, porque senão as cidades ficavam isoladas se dessem a linha para o rádio. Não podia dar. Todo caso deram uma, sortearam. Ninguém telefonava, né? Sortearam e a Paiquerê não ganhou o sorteio. Mas a linha era tão ruim que se ouvia, não se entendia quase nada do que o locutor dizia, né? Meu amigo Flávio Toledo fez essa transmissão. Trabalhou aqui em Curitiba depois também. Aí o diretor carioca da Rádio Paiquerê me disse: você topa fazer uma dublagem desse jogo? O que é isso? Eu nunca tinha ouvido. Aí você fica ouvindo, você vai ouvir a rádio daqui que vai transmitir lá, a Rádio Londrina, e a rádio de Mandaguari também, que pega muito mal aqui, mas você fica nas duas e tiver melhorzinho, e você dubla em cima. E foi o que eu fiz. Em cada 200 de Londrina, 300 ouviam a mim, claro, até os caras no estúdio, som do estúdio, né? Aí é fácil. E eu ouvindo. E o Londrina tinha que vencer, porque o Mandaguari estava um ponto na frente, era o último jogo. Aí, lá pelas tantas, Londrina fez gol, início do segundo tempo. Eu enfeitava muito, tinha uma rádio, dava aquele fading, né? Desaparecia, voltava, e o resto era chute, e o suava, né? E foi desaparecendo, Londrina 1-0, precisava vencer. Aí, de repente, eu consegui entender que foi um pênalti contra o Londrina. E os outros ouvindo também, o diretor da rádio que me propôs a coisa, final já, faltando pouco para terminar, vai bater Jimenez, nunca tinha perdido um pênalti na vida. E o fade desaparece. E ainda não bateu, e não sei o quê, e enganando. De repente voltou um som que deu, o que é? Gol. 1-1. E aí desapareceu. Terminou o jogo para Paiquerê, pelo menos, né? 1-1. 1-1 era o título do Mandaguari. 1h30 depois do azar, a torcida chegou, isso não ficou sabendo que não havia telefone, nada. Comemorando. O cara tinha chutado fora. E o cara tinha chutado fora e o Londrina foi campeão, chegou festejando. Aí quiseram me pegar, eu tive que fugir. E o barulho era da torcida do Londrina festejando que o Jimenez errou o penal. Você colocou ordem na história. No outro dia, a Folha de Londrina botou um editorial, o 1-1 da Paiquerê. Claro, Estéreo Feldman, amigo meu que era o editor, mais tarde foi editor, que era o meu plantão, aliás. Agora, essas dificuldades técnicas de transmitir, elas só se resolveram mesmo com o advento da Embratel. É verdade. Era muito difícil, né? Era muito difícil. Por isso que o rádio do Rio Grande do Sul, primeiro só a Guaíba e 1 ano, 2 depois também a Gaúcha, eram as duas iguais. A Copa de 62 eu fui como segundo locutor, o único repórter e auxiliar braçal do Holmes Aquino, que era o técnico. Nós montamos uma antena, 1 ano antes, conversando com os radioamadores do Chile, para escolher a melhor frequência, menos poluída, né, em termos sonoros e tal. Escolheram a frequência, antena dirigida para o Chile e outra de volta para Porto Alegre. Som absolutamente perfeito, com retorno. Eu vi essa parte SSB. interessante o seguinte, que no dia do primeiro jogo da Copa, que o Vili foi fazer do Chile, pifou, nós perdemos o contato em Porto Alegre. E nós ficamos chamando alô Chile, porque eu vi o Vili. Alô, e eu disse, conta assim que vai. Na hora que era Brasil e Tchecoslováquia. No Brasil eu não fiz nenhum jogo, foi tudo Resende, que era o principal, né? Mas era Tchecoslováquia. Tchecoslováquia foi, o Brasil jogou contra eles também, né? Foi a história que o Pelé se machucou, né? O Melhoral fez O Pelé foi interessante isso. Num jantar, o Ari dos Santos perguntou assim, numa janta lá daquela churrascaria. Que a gente ia, depois da resenha, sempre. Todo mundo tinha pra lá. O Ari perguntou, estavam discutindo, se o Pelé machucar, quem entra? Aí discutindo, aí o Ari levantou, Danilo, quem entra? Eu digo, Amarildo. Acertou. Esqueci disso. Mas então, o Melhoral fez com quantos gols falar Pelé na Copa do Mundo? Os caras responderam 14, 12, fez um. Porque se machucou, né? E o foi de Metre. A Copa foi Metre. E o rádio do Paraná? A ideia de contar um pouco aqui o que foi o rádio do Paraná e, no seu caso, o rádio esportivo do Paraná. Que memórias você tem dele e
como é que o rádio do Paraná se desenvolveu ao longo do tempo? Exceção feita a esse período de 3, 4 meses no fim de 70, quando eu cumpri um mandato tampão entre ter sido mandado embora da Gaúcha e o começo no Rio, na Continental, eu fiz na Independência. Mas antes disso, 68, eu me desliguei. Mas continuei sempre ouvinte, quando possível, das coisas, querendo saber as coisas daqui. É por isso que eu pergunto, porque você sempre foi muito observador, muito atento, então tem até... Ouvia muito a Rádio Clube. Tem condição até de fazer um depoimento histórico muito importante. Ouvia muito a Rádio Clube, tal, que era a voz porque a emissora paranaense já não fazia esporte, tinha feito antes, muito tempo, já era Universo, não tenho certeza, mas deixou de fazer futebol. Então era clube. Depois teve o período do Lombardi, do capitão, né, que foi maravilhoso, transmitia, e eu ouvia a distância, com orgulho, né, eu ouvi, pô, Paiquerê em Londrina, mas essa não tinha onda curta, que também fazia, né? E a Rádio Clube. E os dois depois pararam, etc. Tal, e aos poucos as rádios foram sublocando o espaço, vendendo para alguém. Né? É tão ruim quanto o Tube, né? Mas em termos de futebol. O rádio paranaense é amador. É amador. Eu saí daqui por isso, cara. Mas o rádio funciona profissionalmente só nos grandes centros ou em outros lugares? Hoje nem nos grandes centros, né? Eu te disse há pouco, Itatiaia é a única que não faz Tube no Brasil. São Paulo faz? O Galvão Bueno faz na TV Globo, meu Deus do céu, né? O tubo do tubo. É o tubo do tubo, né? Muitas vezes estão lá com a equipe inteira, enorme, mas algumas vezes, tanto no automobilismo como no futebol, eles fazem a do Rio, né? Sim, mas vamos falar de hoje, que o rádio hoje perdeu muito espaço para a televisão, em função da TV a cabo, etc. Mas vamos dizer, até essa virada que a televisão deu nos últimos 10, 15 anos, nos anos 70 até os anos 80, o rádio era muito profissional. São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre. Agora a pergunta que eu faço, e tinha profissionalismo em algum outro lugar ou era como Curitiba? Não, por exemplo, as rádios de Pernambuco, desde o Pernambuco falando para o mundo, faziam, se mexiam. A Rádio Sociedade de Salvador, Bahia, fez muito tempo, fez muita coisa, etc. A pequena Paiquerê, pequena no sentido de não ter onda curta, não ter uma rádio mais potente, não ser ouvida fora do Norte do Paraná. Ela não tinha tropical também? Tinha uma onda tropical, mas não ia muito longe. Forte era Alvorada. Mas o que teve o rádio do Paraná, assim, foi grandes, eu me lembro dos homens da época, Pedro Stengel Guimarães, Boris Mozialowski, Dácio Leonel, Machado Neto, especialmente Ribas de Carvalho. Você lembra uma Era seu parente? Eu era Ribas do Cavalo. Ele era Ribas de Carvalho. Gente boa. Uma vez que você estava ouvindo a Rádio Emissora Paranaense e o Pirajá era Pirajá Ferreira. Era o plantão. Aí você disse, Danilo, sabe o que ele disse? Resultado que nós capturamos há pouco. É verdade. Tinha esse tipo de coisa. Mas a pergunta do Carneiro era essa. O rádio do Paraná é melhor ou é pior do que o rádio do Brasil, tirando esses grandes centros que ele citou? Em termos de valores ao microfone, não é pior, não. Não. Sempre tivemos aqui no passado, esses coroas que eu citei, uma outra época mais adiante, no tempo do Capitão e do Hidalgo, né? Do Capitão Hidalgo e do Lombardi, né? Foi... Em que positiva, né? Depois, mais tarde também, né? Nos tempos que nós trabalhamos aqui com a Independência e mesmo na Clube, tínhamos muita gente boa. Eu me lembro que a gente trouxe o setorista para a Independência, uma das novidades que, né? Setorista, o Danilo era um, o Jota era outro, o Gilberto Fontoura, o Soneira e o Toniolo. Isso. Eram 4 clubes, colocamos um em cada clube e mais um geral, que era o Jota. Não existia, isso eu trouxe do Sul. Porto Alegre era assim. Isso eu trouxe do Sul, setorista, né? E aqui não sabiam nem o que era isso. Agora, você acha que o rádio do